Olá, a paz do Senhor a todos. Hoje eu vou estar apresentando um podcast, né? Mirela, meu nome, vou estar me apresentando. A pastora José está viajando, retorna hoje, graças a Deus. Mas a gente vai estar gravando esse podcast com a nossa irmã missionária Fátima, Amém. Que é uma honra, né? Um prazer estar recebendo você aqui hoje, mais um podcast Avivados. Esse é o 10º podcast, né? Para honra e glória do Senhor. E, missionária Fátima, eu vou começar logo te perguntando, que sua história é muito interessante, né? Como que a senhora aceitou Jesus? Como foi o processo, assim? Como era a sua vida? O que te levou ao Senhor? É muito lindo que quando você me mandou, tudo é organizado, né? A minha vida, assim, voltou lá atrás, eu lembrando das maravilhas do Senhor, Diaconisa, né? Eu louvo a Deus por esse momento. Meu nome é Fátima, né? Sou mãe de 3 heranças maravilhosa, casada com o diácono Wilson. E como foi que eu aceitei a Jesus? Eu conheci Jesus nas Escrituras. Porque eu tenho a minha mãe no bairro Aviso, a dona Ana e o seu Nico, que eu amo eles, e eles são missionários. Mas eles nem sabem disso, porque eles me viam na rua brincando e me chamavam para ir para a igreja. Vamos para a igreja? Minha mãe autorizava. E com 8 anos de idade eu conheci Jesus através das Escrituras. Eu ia na igreja com ela e eu aprendi quem era Jesus. Então, a minha vida mudou através dos meus 8 anos de idade. Eu falo que ali foi um passo para mim não morrer. Meu Deus, Porque, um livramento mesmo, né? O Senhor te guardando. Me guardou. E por isso que eu sempre senti o amor dele. Assim, todos os podcasts que eu assisti, aí algumas irmãs falavam, eu me sentia sozinha. Aí eu ficava assim, mas eu nunca me senti só. Porque só de eu ter um encontro com o Senhor tão criança, ali já revelou o amor dele por mim. E assim, nada, em nenhuma situação que eu já passei, me tirava certeza de que ele me amava. Meu Deus, por mais que as situações eram terríveis, mas eu sabia que ele me amava. Glória a Deus. E aí a minha conversão foi assim, eu cresci conhecendo Jesus nas Escrituras, mas eu só me firmei mesmo com 22 anos. Então o processo foi um processo longo, né, missionária? Muito longo, de renúncia, de coisas que eu vi os outros fazendo e parecia ser legal. Eu era uma jovem, mas ficou enraizado a palavra. Isso sim. Pra gente, na verdade, servir o Senhor, a gente tem que abrir mão, né, de muitas coisas. Então, quando nós somos assim, novo, a gente olha pro outro, nossa, parece que é legal aquela vida, né? Mas, na verdade, é uma vida de ilusão que as pessoas levam. Ilusão. E através da palavra, de conhecer Jesus muito nova, eu aprendi que eu não podia me prostituir, que eu não podia roubar, que eu não podia mentir. Então, assim, me livrou. Foi a base, né? Sim, foi uma base. As vestes. As vestes eu usava porque eu era jovem. Mas aquilo não me refletia o que eu era. O que eu era dentro de mim foi o que eu aprendi dentro da palavra. Então, assim, eu tive uma regra de vida que foi firmada na Bíblia. Entendeu? E aí aquilo foi aquilo que mudou toda a minha história. E aí, com 22 anos, que eu aceitei o Senhor. Aí eu desci nas águas. A primeira descida nas águas, na verdade, eu estava grávida da Maria Eduarda. Porque na igreja que eu fui, não precisava de passar por um discipulado. E eu me batizei grávida. E aí, na segunda vez, quando meu esposo foi batizar, eu conversei com o meu pastor, né? Passamos pelo discipulado. E novamente, no dia que ele foi se batizar, mas eu já tinha aceitado, já tinha batizado. Foi só mesmo para concretizar aquele momento. Que lindo, glória a Deus. Missionária Fátima, um convite, né, que foi feito para a senhora contar a respeito da sua superação em relação à depressão pós-parto. Né? Muito bom, E assim, porque tem muitas mulheres que passam, né, por esse problema. Algumas são leves, né, depressões, sim, momentos de choro. Acho que todas nós passamos, né, com um bebê recém-nascido, porque a gente olha, às vezes não sabemos o que fazer, né, quem não tem muita experiência. Mas algumas não, algumas vão ainda além, né, precisam de um tratamento mais, assim, assistido, né? Sim. Diaconisa Mirela, o único que me assistiu foi o próprio Deus. Por quê? Porque me acendeu um alerta vermelho logo no começo.
O que aconteceu? A minha primeira gestação, que foi com a Maria Eduarda, que foi o meu primeiro relacionamento que eu tive de 10 anos, foi um relacionamento de rejeição, de abandono, de desprezo. Meu Deus. Sim, mas nunca me senti sozinha. O próprio Deus. Não, gente, nunca me senti só. Eu sempre sabia que ele estava comigo, apesar que estava doendo. Aquela situação era uma situação de vergonha. Quem acompanhou via, mas sempre assim, sabendo que o Senhor me amava e que algo iria acontecer. Eu não sabia o quê. Quando, né? Quando, mas que iria acontecer. E a gravidez da Maria Eduarda, na verdade, foi isso. Depois de toda essa rejeição, e aí eu tomei uma decisão de sair de um relacionamento abusivo que só me fazia mal, tóxico, apesar que o pai da Maria Eduarda, ele é uma pessoa extraordinária, uma pessoa muito boa, porém ele precisa ter um encontro com Cristo. Ainda não tem. Não, porque a mente dele ainda é influenciada pelo adversário. No dia que ele tiver um encontro com o Senhor, ele será completo. Hoje ele não é. E era muito tóxico isso, porque se ele não se encontrou com o Senhor, ele não conseguiria fazer nada por mim e nem pela minha filha. Então a minha decisão foi o quê? Eu vou ter que acabar com esse ciclo que eu vivia, para que a minha geração, que era minha filha, não viesse viver aquele ciclo de abuso, de rejeição. Então eu tomei a decisão, me separei dele faltando 15 dias para ganhar ela. Saí de casa, tudo na direção do Senhor, porque não dá tempo da gente contar, né? Mas aí sim, me separei e me casei com o meu esposo. 6 meses depois nós se encontramos, que a gente já se conhecia, e nos casamos um ano após. E logo que a gente casou, eu falei assim, amor, vamos ter um filho? Novinho de casamento. Vamos. Engravidei. Mas falei naquele dia, engravidei. Quando eu ganhei o Miquéia, aí sim, se repetiu tudo assim, no meu corpo, que eu engordei muito como da primeira gestação. Cresci demais, eu engordei 30 quilos de cada gestação. Ganhei o Miquéias. Quando eu ganhei, que eu fui para casa, o meu esposo, que é o Wilson hoje, o Júnior, ele totalmente diferente do primeiro relacionamento. Um homem que me amou, que não me rejeitou nem um segundo. Só que Satanás, ele usou aquela estratégia da rejeição do outro relacionamento e eu ouvia nitidamente, assim, esse vai fazer o que o outro fez. Meu Deus. Olha, é muito diabólico, é muito diabólico. Porque Satanás, a Bíblia fala que ele é o acusador das nossas almas. Então ele acusava o meu esposo, porque meu esposo não era um homem dessa índole. Meu esposo é um homem que até então também não tinha conhecido a Cristo, mas ele já tinha ouvido falar de Jesus. Então ele também se apaixonou por Jesus. Só faltou dar um pontapé para aceitar, que foi depois de 4 anos que o Miquéias nasceu. Mas a índole do meu esposo era totalmente diferente. E Satanás estava acusando ele. E eu acordava, diaconisa, olhando para o Miquéias chorando. O Júnior chegava do trabalho, eu estava chorando. E ele falava assim, Fátima, o que você tem? Eu só falava, não sei. Mas, na verdade, era talvez um medo daquelas palavras que eram acusadas, dele fazer a mesma coisa. Então, eu sofri esse medo. Por quê? Na primeira, eu sofri muito. E eu tinha medo, será que o segundo relacionamento também, assim, mas não era mentira do diabo. Era mentira dele. Na verdade, ele queria forjar em você uma fortaleza. Se você acreditasse nisso, ia acabar com toda a sua vida. Não, meu casamento ia acabar ali. Eu ia abandonar o meu esposo por uma culpa que ele nem, tadinho, ele nem sabia de que estava sendo acusado. Verdade. Olha só que, assim, a gente deixa até um alerta, diaconisa Mirella, através desse espaço para as mulheres. Não dão ouvido ao diabo. Não deixa Satanás acusar o seu esposo. Não deixa, porque Satanás, ele acusa, se o marido atrasou e o Júnior estava trabalhando no presbítero Solange, imagine que eles não tinham horário, chegava 11, meia-noite em casa, e Satanás virava à noite, já aconteceu, e ele não está trabalhando, ele está em tal lugar. Ai, só que, uma coisa que eu nunca fiz, e eu aconselho as mulheres que estão assistindo nunca fazer, é o esposo chegar e você fazer o papel que Satanás já está fazendo. E lançar, acusar.
Mentira que você não estava trabalhando. É uma fortaleza. Minha história não seria o que hoje eu vivo. Uma vitória, né? Não sei, eu não teria uma vida de vitória hoje se eu tivesse dado ouvido e reproduzido. Eu não reproduzia nada. Eu só ficava em silêncio. Na verdade, eu não tinha força para orar. Nem para isso. E quando você chegou à conclusão assim, não, isso, eu tô sofrendo um ataque, eu tô entrando em depressão pós-parto, quando você conseguiu esse misto de emoção? Depois de assim, quase uma semana chorando sem parar, uma amiga minha que eu amo muito é a Fabrícia. Ela, lá do Aviso, eu amo muito ela faz parte da minha convenção. Eu liguei pra ela falou assim, Fátima, tudo bem? Eu falei assim, Fabrícia, tem mais de 5 dias que eu não paro de chorar. Ela detectou na hora. Falou, tô indo aí. Eu falei assim, não, eu vou na casa da minha mãe. Ela morava no Aviso, no Paraná. Eu vou na casa da minha mãe. Aí ela foi, e ela, o esposo dela, eles fizeram um clamor, não precisou de muito. O céu se abriu aquele dia no Aviso. E Deus resolveu calar. Se a gente pudesse ver a imagem de Deus botando um tapa-boca no Satanás, e nunca mais eu ouvi nada dele acusando o meu esposo. Entendeu? E graças a Deus eu fui sarada aquele dia. Eu não busquei recurso em remédio em me dopar, porque eu poderia ter buscado remédios para se dopar. Eu não iria cuidar nem do meu filho, nem da minha casa, nem da minha outra pequena, e nem do meu marido, e não seria curada. Eu busquei refúgio em quem há refúgio, que é no Senhor. E ele deu um cala-boca no diabo aquele dia. Graças a Deus, não teria acabado com o casamento, com a estrutura, com tudo. Com tudo. E de uma relação que não deu atrás, porque também foi totalmente influenciada pelo diabo, trazer o meu passado, o meu presente é um absurdo. Mulheres, não vivam o seu passado no seu presente. O que passou, passou. O presente história, né? Já está dizendo, é um presente. Então, viva o presente que Deus está te dando ali. Fátima, mas esse presente está difícil. Sim, nem tudo vai ser tão fácil. Mas aprenda a superar em Deus. Porque Ele vai dar vitória, Ele garante vitória, né? Graças a Deus. Graças a Deus. Então, na verdade, assim, do jeito que foi com você, pode ser isso que acontece com algumas mulheres. Sim. Como elas não conseguem falar o que estão sentindo, né? Ou de repente tem até vergonha, né, de falar, isso aí. Porque é uma acusação infundada, né? Uma acusação infundada aí que vai acabar com o relacionamento por causa de uma mentira. E mais uma vergonha, mais um relacionamento que não deu certo, mais um filho sem pai. Meu Deus. Assim, é desesperador. Mas em Deus, amor, não tem como você não ter saída no Senhor. Mas se a sua escolha for Deus, e a minha escolha foi plenamente Ele, escolher Ele e saber que Ele resolveria. Graças a Deus. Graças a Deus. E hoje eu posso contar. Diaconisa Mirella, se Deus falasse assim, vamos voltar? Aí você escolhe se quer passar ou não, passaria. A nossa oração hoje, né, foi bem colocada, a nossa irmã falou hoje que dos processos das podas, doeu as podas. Mas que hoje, se ela for passar, já não vai doer tanto mais. Verdade. Porque Deus, na verdade, forja um caráter em nós em toda situação difícil. Meu Deus. E a gente precisa nos posicionar para isso, para quando vir a dor, a gente sair dessa dor com um caráter forjado. Né? Então, se fosse para repetir tudo de novo. Graças a Deus. Mas aí me conta. Aí hoje você é missionária Fátima. Sim. Como que foi até chegar missionária Fátima? Meu Deus. Como que você se vê hoje? Eu sou uma missionária do Senhor. Às vezes a ficha ainda nem caiu. Parece que a ficha ainda nem caiu. O que acontece? A gente tinha um pastor muito abençoado. E um dia ele me viu. E falou assim, você é missionário, por quê? Na verdade, eu até escrevi o textinho pra gente não esquecer, pra mim não esquecer. Um missionário, o que é um missionário? Um missionário é um pregador. É aquele indivíduo que exerce a pregação da sua fé. É aquele que se dedica a propagar uma ideia, né, um enviado. Alguém que teve a incumbência de levar a palavra de Deus. Ou quando há um deslocamento geográfico, que não é a minha situação, eu estou na minha cidade. Que há um compromisso em exercer a vocação nos ambientes onde é solicitado. Então, o que é um missionário? Eu e você. Nós todos somos os missionários. Mas assim,
colocaram o nome em mim, missionário, porque viram em mim uns... Foi Deus, né? Características, né? Alguma coisa, alguma coisa, alguma característica do amor pelas almas, de ir em busca. Por quê? A gente faz trabalhos nos hospitais, a gente estava fazendo antes da pandemia trabalho nos presídios, já saí de Linhares para Enxuri. Aqui, hoje, né, nós temos um projeto na igreja, que é o Projeto Samuel, que é na Bolívia. Na verdade, a nossa igreja é uma igreja missionária. O nosso pastor tem uma visão missionária. Assim, dentro dos nossos limites, estamos rompendo. Nós vamos ter frutos e muito. Entendeu? Eu creio também. A palavra ontem falando muito ao nosso coração sobre frutos. E nós estamos, assim, no caminho certo. Temos o Projeto Samuel, que é o quê? Na Bolívia. A gente envia recursos para as crianças para se alimentarem. Para o evangelho ser propagado na Bolívia. Enviamos recursos para o missionário que está na Bolívia. Não fui eu, mas já tem um missionário que está além das fronteiras fazendo a obra. E aqui em Linhares a gente tem o projeto social, que também a gente está de frente junto com, não sou eu sozinha, na verdade é toda a igreja. Toda a igreja. Cada oferta que eles trazem fazem parte deste projeto social que Deus me chamou para levar, mas, Diaconisa Mirella, eu vejo assim, que Deus vai usar cada um de nós. No dia que não for eu levar, vai ser outro, a gente vai estar de apoio, ajudando. Mas o missionário Roger, eu acho que vai para sempre, né? Porque assim, acabaram acostumando o missionário. Tem gente que quando me chama de Fátima pede desculpa. Não, é Fátima, é meu nome. Colocaram o missionário por essa característica. Talvez viram o amor, né? Verdade. Do Senhor e pelas almas. Verdade. E hoje, você tem algum plano para o seu ministério? Algum sonho? Algum lugar que você pensa assim, eu quero isso ministerialmente, assim... O que você almeja? Sim. Hoje nós estamos 29 de agosto. Hoje eu estou, em rápidas palavras, em 1 Samuel 30. Davi e 600 homens foram para a guerra. Quando eles voltaram, Sinclac tinha sido saqueada. E eles levaram as mulheres, os despojos, os filhos, os gados, tudo. A Bíblia fala aqui que aqueles homens choraram tanto, que deram até apedrejar Davi. Davi já veio de uma guerra muito cansado e voltou novamente para ir buscar a sua família. E a Bíblia fala que quando chegou no Ribeiro de Besor, 200 soldados não conseguiram ir, porque eles estavam muito cansados. Ficaram no Ribeiro de Besor, 400 foram. Saquearam tudo novamente, trouxeram até mais despojos e voltaram. Hoje, 29 de agosto, eu estou no Ribeiro. Fátima, você está cansada? Não, eu não estou cansada. Mas eu estou no Ribeiro, talvez segurando as bagagens como eles, porque eles não ficaram à toa. No tanto que quando eles voltaram, a Bíblia fala que uns homens ociosos não quiseram dividir os despojos, porque eles não foram na batalha. Não, mas eles não foram, mas não ficaram não fazendo nada. Eles ficaram com a bagagem. E o rei falou, não, eles têm o mesmo direito. Por quê, Diaconisa Mirella? Eu já fui muito no presídio, no hospital, sentindo muitas dores, que é na minha face. E aí eu sabia que eu tinha algo. Mas assim, até então, o diagnóstico correto eu não sabia. E Deus me deu a graça e condições de descobrir o que era. Então, me fui diagnosticada com condiloma, que é um tumor ósseo, aonde? No osso do meu rosto, na minha boca. Onde eu preciso para proclamar o Evangelho. Então, eu entendo que eu estou no Ribeiro de Besor. Preciso estar aqui parada. Se recuperando. Vou me recuperar. Porque eu fiz a cirurgia, tirei o tumor ósseo. Mas eu necessito passar por outra cirurgia. Porque, né, minha boca não ficou nada muito certo. Então, eu preciso passar por outra cirurgia. No momento... Estou rejeitando ministrações que eles estão me convidando, mas não porque eu não quero. É porque o momento agora é necessário eu me cuidar. E o pai está triste comigo por isso? Não.
porque Ele me ama, porque Ele é amor, não é pelo que eu faço. E eu vou ter direito também aos despojos de acolhimento. Em nome de Jesus, nós temos direito. Não só porque os outros foram na batalha que vão receber, não. E, gente, é muito lindo, porque se Deus deixou isso claro na palavra, porque Ele queria nos ensinar isso. E assim, conforme essa palavra que você falou, é tão lindo, missionária, por quê? Porque Davi falou assim, não, todos vão receber. E isso foi uma lei em Israel. Uma lei. Entendeu? Se tornou uma lei de que tanto quem vai lutar quanto quem fica vão receber a mesma porção. Ai, que lindo. Né? Então, assim, eu creio que, do meu coração eu creio que cada palavra, cada pessoa que recebe o Senhor no altar, né, seu ministro, se você ministra, se o pastor, a pastora ministra, quem for, nós estamos colocando pedrinha na nossa coroa. Porque nós oramos pelo culto, nós intercedemos na hora do culto, nós estamos ali clamando, Senhor, salva, Senhor. Nós encontramos os corações. Ai, que lindo. Cada cadeira que a gente coloca no lugar, a gente coloca já orando por cada um que vai ocupar aquela cadeira. Então, assim, desde quando você sai da sua casa para vir para cá, já teve todo um processo de oração, de intercessão para você chegar aqui. Porque a igreja Tempo de Avivamento, a gente não está aqui para ser só mais uma. A gente está aqui para fazer essa missão mesmo, que é povoar o céu. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E eu estou aqui para isso. Então, assim, o que você almeja? Muitas coisas, Diaconisa. Uma das minhas coisas é ir para Bolívia para conhecer o Projeto Samuel. Que lindo. Vamos ver mais para frente. Eu tenho esse desejo no coração e eu creio que eu irei. Outras coisas, o pastor, que a gente sempre orava, eu creio que no nome de logo nós temos o nosso mercadinho, aonde aqueles que tiverem necessidade de um alimento, de uma veste, nós estaremos com esse mercado. Então, assim, são sonhos que Deus está realizando. Que lindo, né? Eu almejo isso. Pregar a palavra até meu último fiozinho de vida. Oh, glória. Até Jesus voltar para mim. Isso aí. Até ele voltar. Jesus. Que maravilhoso, né, missionária Fátima? Assim, servir ao Senhor é uma coisa que traz tanto benefício e alegria, né, que muitas vezes assim, o inimigo ele quer nos parar, porque ele quer impedir essas coisas de acontecer, não só nas nossas vidas, mas na vida das pessoas que estão ao nosso redor, os nossos familiares, os nossos amigos, nossos parentes, né, assim, mais próximos, temos que são distantes, mas assim, que o Senhor venha realmente todos os dias da sua vida. Amém. Esteja no lugar de descanso, se preparando, colocando mais informações, pedindo, clamando do Senhor sabedoria e graça, para quando ele falar bem assim, o médico, né? Dizer bem assim, tá de alta. Ai, glória a Deus. Aí você poder ir com tudo, no nome de Jesus. E juntos, né, nós vamos saquear em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Porque é para isso que o Senhor nos chamou, né? Isso aí. Quem tem título e quem não tem. A ordem é para todos. E eu quero tudo. Pedir por todo mundo. Isso em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. E eu quero tudo do Senhor. Eu fico muito feliz, né, em poder estar passando esse momento com você, né? Tem coisas que a gente sabe, tem coisas que a gente ouve falar, e tem coisas que a gente tem certeza, né, missionário, que o Senhor realmente tem grandes coisas para fazer em nossas vidas, através de nós. E que, independente do momento que estamos atravessando, nós vamos chegar. Em nome de Jesus. Com o Senhor nós vamos chegar. A senhora ora, finalizando o podcast? Sim, e eu quero também deixar o convite para você assistir os outros podcasts. Também tem os cortes. Fique à vontade, faça comentários, que você seja edificado e também compartilhe, edifique vidas, né? Se foi uma coisa que tocou no seu coração, que mexeu com você, né? E falou assim, eu vou conseguir, através desse depoimento, eu vou, né, juntar a fé, porque a palavra de Deus fala que a fé vem pelo ouvir. Ouvir um testemunho de fé, um testemunho de que o Senhor fez. Glória a Deus. Verdade. Amém? Seja abençoado nesta manhã, nesta tarde ou nesta noite. Não importa qual horário que você vai estar assistindo. Verdade. Vamos orar. Pai, nós te louvamos, Senhor, por esta oportunidade. Sim, meu Deus. Senhor, eu quero que, no poder que há no teu nome, quem estiver assistindo, Senhor, mais este capítulo, mais este episódio, Pai, que venha ser abençoado. Se talvez estiver passando por algum problema de tristeza, de angústia, de solidão,
Pai, assim como o Senhor foi, Senhor, meu auxílio, meu amparo. Eu profetizo sobre esta vida o Senhor ser o amparo desta mulher desamparada. Pai, no nome de Jesus. Senhor, nós profetizamos vida. Aonde a nossa voz chegar nesta hora, que haja vida, que Satanás venha recuar. Cale-se do ouvido desta mulher, do ouvido deste homem, do ouvido deste adolescente, desta criança. Cale-se, porque você que é um mentiroso. E o Senhor veio para trazer vida e vida em abundância. Nós oramos nesta manhã, Pai. Eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém.